Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que, parece que está por todo lado. A corrida tecnológica global. Pois é. Só que a ideia de que isto é apenas uma luta entre os Estados Unidos e a China é, francamente, demasiado simples. É muito redutora. A análise que temos pela frente mostra um cenário muito mais complexo. Exato. Com a Europa e o Japão a fazerem jogadas que se calhar ninguém estava à espera. E o que é realmente fascinante nisto tudo, e que a nossa fonte explora bem, são as diferentes filosofias de inovação. Não se trata só de quem tem um melhor algoritmo. É mais profundo. É sobre como cada potência define o que é o progresso. Exatamente. E para nos guiar, temos um material de base muito curioso. Um diálogo entre um especialista, Edson Zogby, e uma inteligência artificial. Juntos, eles desmontam quem está na frente, em quê e, mais importante, porquê. A nossa missão hoje é essa. Ir além das manchetes sobre 5G e IA e perceber o que move estes gigantes. Pronto, vamos a isto. A primeira pergunta é a mais óbvia. A de sempre. Afinal, quem está a ganhar? Europa ou China? Bem, a resposta, como seria de esperar, é um grande depende. Não há um vencedor único. Depende da área, suponho. Exatamente. Os Estados Unidos continuam a ser a força dominante naquilo que podemos chamar inovação radical, a ciência de base. A que cria mercados do zero. Isso. Estamos a falar da pesquisa fundamental em inteligência artificial com a OpenAI e a Google. Eles estão a empurrar as fronteiras do que é possível. E também no hardware, certo? Pelo menos no desenho. Precisamente. Eles lideram de forma esmagadora o desenho de semicondutores, os cérebros de tudo o que é eletrónico. Juntamos a isso a computação quântica, a biotecnologia. Ok. E temos o retrato de um país que ainda define as fundações da próxima vaga de tecnologia. Certo. Então os desenham o plano. Mas a China parece ser quem constrói o edifício em tempo recorde. A força deles está na aplicação e na escala, é isso? É a forma perfeita de o colocar. A China domina a IA aplicada. Por exemplo, em sistemas de vigilância, reconhecimento facial, a escala da implementação é algo que não tem paralelo. E o 5G, claro. E o 5G com a Huawei estão simplesmente num outro nível. Têm uma capacidade incrível de integrar tecnologia em larga escala, muitas vezes com um forte impulso do Estado. E não podemos esquecer as baterias para os elétricos, onde se tornaram uma potência. Mas o que me chamou mais a atenção na análise foi a interdependência, frágil entre os dois. Sim, esse é um ponto crucial. Os Estados Unidos desenham os chips mais avançados. Mas não os fabricam. Exato. Dependem quase totalmente de fabricantes asiáticos, sobretudo de Taiwan, para os produzir. E a China, por outro lado, está a investir rios de dinheiro para ser autossuficiente. Só que as sanções americanas cortam-lhe o acesso a ferramentas e componentes que são essenciais para o conseguir. É um equilíbrio de poder muito, muito tenso. E ao falar de fábrica de chips, a conversa leva-nos a um jogador que muitos consideram secundário. É a Europa? A Europa, que, segundo este material, detém uma das chaves do jogo. Exatamente. A ideia de que a Europa ficou para trás é um erro de análise. Não compete na mesma escala que os Estados Unidos ou a China, mas a sua posição estratégica é fortíssima em nichos que são absolutamente críticos. E o exemplo que dão é incrível. Uma empresa holandesa, a ESML, Sim. que, para quem não conhece, é uma das empresas mais importantes do mundo, sobre a qual quase ninguém fala. Sem dúvida. A SML tem o monopólio global das máquinas de litografia EUV. O que, traduzindo, Traduzindo para português, sem as máquinas deles é fisicamente impossível fabricar os chips mais avançados do planeta. ninguém consegue. Ninguém. Nem os Estados Unidos, nem a China, nem ninguém. Isto dá à Europa uma alavanca estratégica inacreditável. É um poder silencioso, mas absoluto. E, para além disso, a análise destaca outras áreas, como a tecnologia verde. Sim, aí a liderança é clara, com gigantes como a Siemens ou a Vestas a liderar a transição energética. E a indústria tradicional, claro. Claro, a força na indústria automóvel de alta gama e na robótica industrial com nomes como a BMW, Volkswagen, ABB ou Bosch. Mas há aqui uma provocação interessante na fonte. Regulamentação digital não é desenvolvimento tecnológico. A Europa foi pioneira como o RGPD, que se tornou um padrão global e agora lidera o debate sobre IA ética. Será que se está a focar mais em regras do que em criar?
É uma ótima pergunta. E o fascinante é ver essa regulamentação não como um travão, mas como uma estratégia. Uma estratégia? Como? Não é uma inovação técnica, como um novo algoritmo, é verdade, mas cria o contexto para o desenvolvimento. Ao priorizar a ética, a privacidade, a segurança, a Europa está a apostar num modelo de inovação baseado na confiança. A longo prazo, isso pode ser uma vantagem. Pode criar um ecossistema mais resiliente, mais sustentável, mesmo que não produza aqueles avanços disruptivos e bombásticos que vemos noutros lados. É uma aposta na qualidade, não só na velocidade. E isso leva-nos a um conceito que achei brilhante. A força da Europa está numa alta tecnologia aplicada, focada na qualidade de vida. Exato. Não se trata de criar o próximo ChatGPT, mas sim a melhor máquina de café do mundo. É isso mesmo. Enquanto os Estados Unidos e a China fazem muito barulho com tecnologias futuristas, a Europa lidera discretamente em produtos de altíssima gama que usamos todos os dias. E a análise dá exemplos muito concretos. Sim, como a indústria têxtil em Itália e França, que não ficou parada no tempo, está a inovar em tecidos inteligentes, sustentáveis. Ou a cosmética. França, Alemanha, Suíça usam biotecnologia de ponta para criar produtos que são uma referência mundial de segurança e eficácia. E a lista continua. O mobiliário de design, os eletrodomésticos alemães, como a Miele ou a Bosch, que são sinónimo de durabilidade. E, claro, um setor gigante como o farmacêutico e de equipamento médico, onde potências como a Roche e a Novartis lideram a investigação a nível mundial. Portanto, a competitividade europeia é sólida, mas se calhar menos mediática. Muito menos. Assenta em valores como a durabilidade, a segurança, a confiança. É menos sobre a promessa do futuro e mais sobre a qualidade do presente. É uma excelente síntese. É uma competitividade construída na confiança do consumidor, que sabe que um produto europeu, em muitas áreas, é simplesmente feito para durar e para ser seguro. Ok, mas vamos voltar à China por um momento. Há sempre aquela percepção, quase um estereótipo, de que são uns copiadores muito eficientes. A análise que temos aqui parece que desmonta um bocado esse mito, não é? Completamente. Quer dizer, essa percepção teve a sua base na realidade. A China começou com o que o diálogo chama de inovação secundária, ou derivada. Que é? Pegarem tecnologias existentes, adaptá-las, melhorá-las e, acima de tudo, aplicá-las numa escala massiva. Foi uma estratégia genial para o desenvolvimento deles. Só que hoje, Hoje, essa imagem de copiadora já não corresponde à realidade em vários setores. e os exemplos são impressionantes. O dos pagamentos digitais deixou-me de queixo caído. O que se descreve aqui sobre o ecossistema do Alipay e do WeChat Pay é de outro mundo. É muito mais integrado do que qualquer coisa que tínhamos no Ocidente. Mudou por completo o tecido da sociedade chinesa. E não é caso único. De todo. Veja-se os veículos elétricos. Empresas como a BYD ou a NIO já não estão a seguir-se, estão a liderar em muitos aspectos, a tornarem-se potências globais. Ou o e-commerce, A logística da Alibaba e da JD.com com entregas ultra rápidas feitas por robôs e drones. estão a definir o futuro do setor. A análise até entra numa distinção interessante, com base nas normas ISO, sobre os tipos de inovação: radical, incremental e disruptiva. Sim, e essa é uma clarificação importante. A inovação radical cria algo do zero, como a internet. A incremental melhora algo que já existe, como um iPhone novo. E a disruptiva? Pega numa tecnologia e torna-a mais simples e acessível, mudando as regras do mercado, como a Uber fez com os táxis. E a China é mestre em quê? Em combinar as duas últimas, em pegarem inovações incrementais e usá-las de forma disruptiva, em grande escala, para dominar mercados. Temos o barulho dos Estados Unidos, a escala da China, a abordagem focada na qualidade da Europa e depois temos o Japão. O competidor silencioso. A análise refere que o país adotou uma estratégia off-media há mais de 20 anos. É fascinante. É quase como se tivessem decidido sair do palco de propósito. É precisamente isso. O Japão optou por não participar na guerra de marketing e autopromoção. Em vez disso, focou-se naquilo que sempre fez melhor do que ninguém: qualidade, precisão e fiabilidade. E continuam a ser líderes. Absolutamente. Embora silenciosamente, continua a ser um líder mundial em setor-chave. Como na automação e robótica industrial. Líder absoluto. Empresas como a Fanuc e a Yaskawa dominam o chão de fábrica do mundo inteiro.
Na indústria automóvel, a Toyota e a Honda continuam a ser referências de fiabilidade e de inovação, especialmente nos híbridos. Mas o domínio deles é ainda mais profundo e invisível. Invisível, exatamente. Invisível como? Nos componentes, é incrível pensar nisto, mas os sensores de imagem da Sony estão na grande maioria dos smartphones de topo de gama do mundo. Incluindo os da Apple e da Samsung. Incluindo, eles fabricam as peças críticas de que todos os outros precisam. O mesmo acontece com semicondutores especializados e materiais avançados como as fibras de carbono. Então, a razão desta invisibilidade é, em parte, uma escolha estratégica e cultural. É uma filosofia quase anti-Silicon Valley. Sem dúvida. Em vez de move fast and break things, É move quietly and perfect things. A cultura japonesa valoriza a melhoria contínua, o Kaizen, e a estabilidade, em vez da disrupção pela disrupção. mas também enfrentam desafios. Enormes. O envelhecimento rápido da população e a concorrência feroz da Coreia do Sul e da própria China. Depois de percorrermos este mapa, a conclusão que fica é que não há uma fórmula mágica, um modelo único para a liderança tecnológica. Exato. Cada potência está a jogar um jogo diferente, com as suas próprias regras. Usa a Europa com a inovação radical, A China com a escala e a aplicação prática a uma velocidade estonteante. A Europa com a aposta na qualidade de vida e na regulação como ferramenta. E o Japão, o mestre silencioso. o mestre silencioso da precisão e dos componentes críticos que fazem o resto do mundo funcionar. O que nos deixa com uma reflexão final, que a própria análise sugere. Sim, uma questão que vale a pena ponderar. Se olharmos para o futuro e para os grandes desafios globais, alterações climáticas, a saúde, a energia, qual destes modelos de inovação se vai revelar mais valioso? O disruptivo, o sustentável ou o incremental. Exatamente. Será o modelo veloz dos Estados Unidos e da China, o regulado da Europa ou o preciso do Japão? E talvez a questão mais provocadora seja outra. Será que o próximo grande salto tecnológico virá mesmo de um destes 4 gigantes? Este preciso momento, num novo polo de inovação que ainda nem estamos a observar de perto.